eu já te falo logo, seus professores não vão terminar a matéria, tá bom? Já pode aceitar isso como um fato, porque não estão ensinando nada. A gente tá falando de política, né? O foco do político não é estar certo, é agradar a maioria burra, entendeu? E a maioria burra quer o quê, gente? Conforto, comodidade. Eles preferem passar de ano sem ter aprendido nada a ter que fazer um ano de novo. Eu acredito que eu tô na crise dos 70, sabe? Eu não tô conseguindo mais tirar uma nota boa, principalmente no primeiro dia de simulado, na área de humanas. E eu também comecei a decair, o que eu tinha começado a atingir em exatas, eu comecei a decair. Nesse simulado, antes eu tinha acertado 80, agora eu acertei 66. Então eu tô um pouco preocupada com isso, de eu começar a diminuir minhas notas. E eu tô me sentindo muito cansada esses dias, muita dor nas costas, em tudo. Aí eu não sei se eu vou conseguir dar conta, porque parando pra pensar, eu tenho um vestibular pra fazer em novembro e também tá chegando o Enem. O que o senhor me aconselha? Gente, presta atenção nisso aqui. Gilberto, eu tô estudando pra caramba, ritmo normal, só que as minhas notas estagnaram. Eu atingi um platô, eu não tô conseguindo crescer mais a nota. O que eu faço pra voltar a crescer? O que é crise dos 77, gente? Pra quem não sabe o que é isso. Você alcança um platô de acertos que fica variando entre 75% e 80% do simulado. Você não sai disso. Eu vejo gente que passa 3 meses assim. Gilberto, por que isso acontece? Por conta de uma variação de conteúdo na sua cabeça. É assim, se cair questões de conteúdos que eu domino, eu acerto. Se cair questões de assuntos que eu já estudei esse ano e não esqueci, eu acerto. Agora, o que eu erro? Se cair questões de conteúdos que eu ainda não estudei esse ano, eu erro. Se cair questões de conteúdos que eu já estudei esse ano, mas esqueci, eu erro também. Então percebe uma coisa. Quando que você acerta? Quando você tem domínio e quando você não esqueceu uma coisa que você estudou esse ano. Quando que você erra? Quando você não estudou aquela matéria esse ano ou quando você estudou e esqueceu. Percebe uma coisa. Para você crescer sua nota, você não pode errar. Agora, eu posso errar o que eu ainda não estudei esse ano? Posso. Faz todo sentido você errar uma coisa que você não estudou esse ano. Agora, não faz muito sentido você errar uma coisa que você já estudou esse ano. Por quê? Porque você já vai errar isso aqui. Se você não errar isso aqui junto, não adianta esse outro aqui ficar crescendo, que esse aqui vai ficar te derrubando. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se comprometer e não errar aquilo que você já estudou. Gilberto, como é que eu faço isso? Você tem que revisar. Se você não revisar, você vai esquecer. Escuta o que eu vou te falar agora, gente. Pega seu autodiagnóstico, você coloca lá, motivo do meu erro, falta de conteúdo, atenção ou tempo, não é? Pega aquilo que você errou por falta de conteúdo, marca uma bolinha naquilo que você errou por falta de conteúdo, por não ter visto esse ano ainda. Agora marca 2 bolinhas se você errou por falta de conteúdo, porque você esqueceu. Aquilo que você marcar 2 bolinhas vai virar o alvo número 1 da sua revisão ou do seu estudo. Você não pode ficar errando coisa que você já estudou esse ano, de forma nenhuma. Então você pergunta assim, nossa Gilberto, como é que eu faço para revisar? Nossa Gilberto, eu não tenho tempo de revisar porque é coisa demais. Começa revisando essas matérias de 2 bolinhas. O que são essas matérias de 2 bolinhas? É o que eu já estudei e mesmo assim estou errando no simulado. Começa revisando isso. Não precisa revisar todos os capítulos de todos os professores. Começa revisando isso, porque isso é o ponto nefrálgico. Isso é a coluna dorsal da sua reprovação. Sua reprovação, ela é pautada em cima das coisas que você estudou e esqueceu. Porque estudar, a gente estuda tudo, gente. Só que a gente não lembra disso, sacou? Então é isso que você tem que fazer daqui pra frente, tá? E escuta, não adianta nada você passar o dia inteiro focado em estudar 1, 2 matérias novas, sendo que tem 50 matérias que você tá esquecendo. Gente, o que é mais importante para sua aprovação? 50 matérias solidificadas na cabeça ou uma nova matéria, sacou? Pensa nisso, porque parece que a galera não tem inteligência na hora de estudar. Eles querem só ficar estudando coisa nova o tempo todo e não revisa. Gente, não adianta estudar uma coisa que você não vai revisar depois, você vai esquecer. Você não chegou nessa conclusão até agora. Eu que sou um cara que domino tudo quanto é técnica de estudo, sério, pra você imaginar, se eu não revisar uma coisa eu esqueço, sacou? Não cai nesse conto da carochinha, de ficar o tempo todo correndo com pressa, de ficar estudando matéria nova que o professor deu. Não é assim que as coisas funcionam. Não é o cursinho que tem que ditar o ritmo da sua vida, é você, beleza? E a minha questão, assim, é mais, assim, o que eu não tô muito sabendo o que fazer com isso, porque eu tenho feito funil, eu sou do primeiro ano, eu tenho feito funil sempre, tenho feito simulado, eu tô focada num simulado de seriado, que vai acontecer em janeiro, e a minha escola, ela tá muito atrasada em algumas matérias, assim, passou um período sem dar aula, e tá muito atrasado em algumas matérias como física, matemática, geografia, e, assim, eu tô com bastante medo de quando chegar lá em janeiro, eles terem, assim, sei lá, não ter dado tempo de dar todas as matérias
matérias, porque tem algumas matérias que são bem importantes para esse vestibular que eu vou fazer. E assim, a gente já tá na metade de outubro, eles ainda não deram, e tem algumas escolas dos amigos que eu tenho, que eles já estão estudando essas matérias, e quando eu faço o simulado e eu vejo que, assim, tem várias questões que eu não consigo fazer por realmente não ter estudado o conteúdo, eu fico bastante preocupada. E assim, o que basicamente eu poderia fazer para isso? Tem alguma coisa? Vou contar uma coisa. A gente tem medo das coisas que são desconhecidas. Nesse caso, não tem nada desconhecido aí. Eu já te falo logo, seus professores não vão terminar a matéria, tá bom? Já pode aceitar isso como um fato. Se você quiser adiantar, pode adiantar, beleza? E aí, às vezes, fruto da sua desorganização, Alice, porque é muito difícil você construir um prédio sólido entre duas placas tectônicas, sacou? Não sei se você entendeu essa analogia. O prédio vai cair, vai rolar terremoto o tempo todo, entendeu? Então, arruma outro solo para construir seu prédio, ou dá o tempo certo para esse solo maturar, tá bom? Aí, no caso, assim, eu poderia assim, adiantar a matéria quais dias, assim, da semana? Final de semana mesmo? O dia que você quiser. O dia que você quiser. Você pode colocar bloquinhos de 1 hora todos os dias, ou um blocão de 3 horas nos finais de semana, sacou? Ok. Gente, isso aí é o que mais vai acontecer esse ano, tá? Tanto é que eu vi uma notícia ontem que, tipo, o ensino público não sei da onde vai passar todo mundo. Vocês viram isso? Vai passar todo mundo de ano. Aí tá todo mundo feliz até, que bom, eu vou passar de ano. Mas tem um porquê tá passando todo mundo, né? Porque não estão ensinando nada. O que é mais fácil? Repetir o ano pra galera ou passar todo mundo? A gente tá falando de política, né? O foco do político não é estar certo, é agradar a maioria burra, entendeu? E a maioria burra quer o quê, gente? Conforto, comodidade. Eles preferem passar de ano sem ter aprendido nada a ter que fazer um ano de novo. E tá tudo bem, isso é política. Bom, só que você não tem que se rebaixar a esse tipo de coisa, beleza? Mais do que nunca a gente tem que explorar nossa carreira solo. Esse ano a gente precisa ser um pouquinho mais individualista. Tudo aquilo que a gente imaginava que era apoio pra gente, esse ano quase não existe. Escola era uma fonte de apoio imensa para o aluno. Esse ano, quase que um personagem fora do jogo, tá bom? Eu tô com... Não é bem uma dúvida, é que eu tô com muita dificuldade em física, por exemplo. Eu estudo, faço as questões, tudo certinho. Quando eu erro, eu procuro ajuda, tento entender, mas na hora da prova me dá um branco. Eu até chego em um resultado, mas nunca é o certo. E eu tô muito cansada também esses dias, com muita dor de cabeça todos os dias. Florzinha, cansaço, você reduz sua meta, você reorganiza seu plano. Beto, eu estava até às 10 da noite. Você não vai aguentar mais, o seu corpo está esgotado. Ele não consegue carregar mais a mesma carga que antes. O que você faz é reduzir sua meta ali para terminar umas 8 horas da noite. Ô Gilberto, mas eu não estava conseguindo nem estudar tudo que eu tinha que estudar até às 10. Imagina se eu reduzir até às 8. Mas essa é uma adaptação, gente, vital que o estudante precisa fazer agora em outubro. Porque senão você vai viver sempre com a outubrite. É seu corpo sempre esgotado, muito ansiosa, com muita dor de cabeça, com muita dor na coluna. Parece que você estuda e não rende nada, não aprende nada. Isso é super comum quando seu corpo está esgotado. Então reduz a meta. Bom, segunda coisa, Gilberto, eu estudo muito, faço tudo certinho, mas na hora parece que me dá branco. Isso é mentira, isso é só uma novelinha que o seu cérebro tá contando para você. Na verdade, você não estudou o tempo devido, você não revisou a quantidade que deveria ter revisado, você não fez a quantidade de exercícios necessária para fazer aquilo. É simplesmente isso. Pode acontecer de ter uma ansiedade na hora da prova e gerar bloqueio? Sim, só que ela pode ser minimizada quando você maximiza a sua preparação. Gente, quanto maior seu nível de preparação, menor seu nível de ansiedade. Sempre é assim. Geralmente os mais inseguros ficam mais ansiosos. E por que a pessoa é insegura? Porque ela sabe que ela não está fazendo a parte dela direito. Ela sabe que ela não está fazendo exercício, ela sabe que ela não está revisando, ela sabe que ela não está fazendo simulado, ela sabe que ela não está corrigindo os erros de simulado. Qualquer ser humano fica inseguro frente a uma despreparação. Agora vai pegar um estudante que estuda certinho, você não consegue nem conviver com a pessoa, parece que ela é prepotente, mas não é. É porque ela faz o trem certinho, ela tem um nível de preparação tão alto que a pessoa é tão confiante que você quer dar um tapa na cara dela, sacou? Bom dia, eu só queria dizer que eu melhorei muito em matemática depois que eu entrei no Aprovação 360, estou fazendo o simulado certinho, estou melhorando no simulado, só que minha maior dificuldade ainda é física. Eu tenho muita dificuldade e parece que eu não vou melhorar nunca. Eu também tenho matemática, só que eu consegui evoluir, mas em física eu não consigo ainda. Não, você vai melhorar sim, minha flor. Fique em paz, tá bom? Nunca fala que você nunca vai melhorar, viu, gente? Você começa a falar esses trem, você começa a acreditar nisso. Deixa eu te contar. 3 coisinhas que você precisa. Número 1, você tem que ter um bom livro. Tem que ter o Ramalho, não tem jeito. Número 2, eventualmente você vai precisar assistir a aula de um bom professor. Não é aquele professor que fica correndo para dar matéria. É um professor que tem didática, calma, carinho, paciência e amor para ensinar quem tem dificuldade, beleza? Terceira coisa importante, é muito valioso que você refaça muitos exercícios resolvidos. Pega um capítulo de física que você tem muita dificuldade, quando você vê lá o Ramalho tem um monte de exercício resolvido no capítulo.
você tem que refazer todos, às vezes mais de uma vez. Pode colocar 50% de exercícios resolvidos, 50% de outros exercícios dentro do seu plano diário, porque só vendo várias questões resolvidas, você vai melhorar seu repertório na hora de resolver as questões, sacou? E uma quarta dica bônus, não negocia tempo com esse tipo de matéria. Não fala assim, eu preciso aprender essa matéria de física em 2 horas. Não. Se a matéria você tem dificuldade nela, geralmente velocidade ou tempo pré-determinado não vão combinar. Matéria que eu tenho dificuldade, eu tenho que ficar com calma nela, sem ficar olhando com o relógio. Caso contrário, você vai ter que mudar para uma outra matéria e vai sair dela sem ter aprendido, beleza? Então deixa um pouquinho mais de fluidez essas matérias que você tem dificuldade.